Explicar para vocês como fatorar, né, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de 20 e 24, certo? Aí vocês pegam, anota aí do lado 20, coloca vírgula, 24, coloca aí uma setinha, né, na vertical, para começar a fatoração. E para isso vocês precisam saber se esses números aqui são pares ou ímpares, certo? Porque a gente começa pelo menor divisível par, se tiver números divisíveis aqui desse lado par, ou se não, pelo menor divisível ímpar, quando tem números ímpares. Então, se vocês observar aqui, 20 e 24 são pares. Então, a gente vai começar pelo 2. Então, vamos lá. 20 dividido por 2, 10. Coloco 10 abaixo do 2. 24 dividido por 2 dá 12. Aí, se vocês observaram, o 20 e o 24 deu para dividir pelo 2 ao mesmo tempo. Então, esse 2 aqui é fator comum. Então, a gente vai marcar ele para depois a gente resolver, né? Já sabendo que ele dividiu pelos dois números ao mesmo tempo. Mas se você não quiser marcar agora, você pode observar depois, tá bem? Então, vamos lá. Agora, observe esses números aqui que a gente dividiu agora. Esquece o de cima, agora vamos só para esse que a gente já encontrou. 10 e 12 são pares, né? São. Então, eu continuo pelo número 2. Então, vamos lá fazer a divisão. 10 dividido pelo 2 dá quanto? 5. 12 dividido pelo 2, 6. E sempre separando um número do outro, né, com vírgula. Aí, se vocês observaram novamente, 10 e 12 deu para dividir pelo 2 ao mesmo tempo. Então, também esse 2 aqui é divisor comum. Aí, vamos agora observar esses dois números que a gente encontrou na divisão por 2. 5 e 6. Tem algum número par ainda? Tem, né? O número 6, então a gente ainda continua pelo 2. Enquanto tiver número par, a gente continua pelo 2, certo? 5 dá para dividir por 2, não dá, que sobra número, então você vai escrever ele abaixo, ou seja, repetir. 6 dividido pelo 2, 3. Pronto. Esse número aqui, 5 e 6, deu para dividir pelo 2 ao mesmo tempo? Não deu. Só deu para dividir pelo 6, então ele não é fator comum, a gente não vai marcar ele. Agora observe novamente esses números aqui. 5 é ímpar, o 3 também é ímpar, então a gente não vai mais poder dividir pelo 2, vai ser agora pelo 3. Então 5 dá para dividir pelo 3? Não dá, né? Então a gente vai repetir ele novamente. 3 dividido pelo 3, 1. Quais foram os números? Não, primeiro observe. Esse 5 e esse 3 deu para dividir pelo esse 3 ao mesmo tempo? Não deu, né? O 5 eu repeti, o 3 deu para dividir. Então, esse 3 não é fator comum. Por que que não é? Só deu para dividir o 3, o 5 eu repeti. Por isso que ele não é fator comum. Pronto. Agora, tem 5 e 1 aqui. Eu só vou poder dividir pelo 5. Então, 5 dividido para 5, 1. E 1 a gente não vai poder dividir mais, a gente vai repetir ele. Pronto. Na divisão, todos deram 1 aqui abaixo, a gente vai agora multiplicar somente os fatores comuns. Ou seja, os números que deram para dividir por 20 e por 24 ao mesmo tempo. Que foi o número 2 e também esse número 2. Aí você vai aqui e coloca 2 vezes 2. Esse vezes aqui, esse x, pode ser um pontinho também, viu, pessoal? É igual a 4. Então, qual é o MDC de 20 e 24? Qual é o número que dá para dividir, né? O maior número que dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo é o número 4. Aí você vai aqui e coloca o MDC de 20 e 24 é igual a 4. Certo?